Mas a grande realidade é que hoje a gente vê famílias sendo acabadas, destruídas por discussões políticas. Mas a grande realidade é que o reino tão justo, maravilhoso, que você está buscando, infelizmente você não vai encontrar em homens, você vai encontrar em um homem, o nome dele é Jesus. E ele está vindo para estabelecer o seu reinado de monarquia. E o que é monarquia, pastor? É um rei, que ele sim, dá um decreto, e acontece. Independente da decisão ou da expectativa das pessoas que estão do lado. Uma palavra liberada da boca do rei, um decreto liberado da boca de Deus, pode mudar toda uma situação. Eu declaro isso em nome de Jesus nessa noite, irmão. Que a palavra me afirma, te afirma isso. E eu quero falar exatamente sobre isso nessa noite. Sobre um decreto muda tudo. E ao longo da história nem sempre foi assim, nem sempre teve democracia. E na palavra a gente consegue enxergar vários reis sobre Israel. Vários reis no reinado do norte e no reinado do sul, sobre Judá e sobre Israel. Mas eu quero trazer aqui em específico algumas passagens que vão fazer a gente entender melhor um pouco sobre essa realidade de decreto, para que a partir disso a gente comece a viver essa realidade. Se você está com a sua Bíblia, já falei isso, vou repetir, hoje não é domingo, mas é dia de ler a Bíblia, mas se você trouxe a sua Bíblia aí, vai estar, o primeiro texto que a gente vai usar é Daniel, capítulo 1. Daniel. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus, 2 pessoas. Daniel, capítulo 1, do 1 ao 5. Para você que não sabe, Daniel foi um jovem, e a palavra começa a apresentar essa realidade para mim e para você. Vamos ler juntos a palavra, você está com a sua palavra aí, eu estou lendo aqui na minha versão NVI. Daniel capítulo 1, a palavra fala: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Pastor, o que é sitiar? É fazer um cerco ao redor da cidade. E a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também entregou alguns dos utensílios do templo. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro. E aqui então a palavra começa a trazer para mim e para você uma realidade sobre a vida de Daniel. Presta atenção. Verso 3. Depois, o rei, quem? Nabucodonosor, ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns jovens israelitas da família real e da nobreza. Ou então presta atenção. Vamos começar por aqui. Daniel era, no mínimo, alguém da família real ou da nobreza. Vocês estão comigo aqui, gente? É o que a palavra deixa bem claro para nós. Então, presta atenção. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Verso 5, da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. Quantos anos, gente? 3. E depois disso passariam a servir o rei. Presta atenção. O rei Nabucodonosor, depois que ele domina, ele sitia Judá. Então ele vai e domina a nação de Israel. A palavra fala então que, quando isso acontece, ele dá uma ordem. Separe para mim jovens, inteligentes, bonitos. Então, jovem, fica sempre inteligente, bonitinho aí. Não, pastor, é por isso que eu não sou muito bonitinho. É porque na primeira são os primeiros que rodam, pastor. Não, irmão, calma, não é assim também. Para os irmãos solteiros, tem um irmão solteiro aí, dá um amém aí, irmão. Felipe, a galera não está querendo se expor muito, não, aleluia. Não é para a galera solteira da internet, aleluia. Depois o pessoal fica lá pro Dedé faz Tinder pra gente, né? Tá bom, numa hora dessa, se manifesta solteiro, ninguém fala nada, aleluia. Mas ele pega então esses jovens, sem defeitos, inteligentes, cultos, para que eles pudessem ser ensinados na literatura e na língua dos babilônicos. Mas a palavra fala claramente para mim, eu não vou aqui gastar muito tempo nessa explicação, para que a gente possa ganhar tempo. Mas a palavra fala que Daniel e mais 3 amigos, que a gente vai falar o nome deles aqui, para você, talvez você conheça o nome deles, o nome babilônicos deles, que mudaram não só a sua alimentação, e sabe por quê, irmão? Isso aqui é muito forte. Daniel e seus amigos não aceitaram comer do banquete que vinha do rei.
Não só porque eles tinham medo, não só porque, enfim, existem várias séries de explicações que falam a respeito disso, mas uma das principais explicações que você precisa entender: aquilo que os pagãos, os babilônicos, comiam, para o judeu era impuro. Então não era só comida. Em outras palavras, o rei estava levando e influenciando eles a pecar também na maneira de comer. Você está comigo aqui? Existiam realidades, existiam leis, existiam decretos que o Deus de Israel tinha liberado sobre o seu povo, e muitas delas eram restritas a alimentações. Você sabe disso, mas mas eu vou só para trazer clareza. Animais de pata fendada, como camelo, o porquinho, misericórdia, né, gente, um porquinho, aleluia, ainda bem que a gente vive na nova aliança, obrigado, Jesus, né? Aquela torresminha, aquela barriguinha de porco, não podia, gente, ó, misericórdia, né? Mas dentre vários outros. Mas essa era a realidade que eles estavam vivendo. Daniel e seus amigos, eles chegam por esse auxiliar do rei, por esse braço direito do rei, e falam assim: ó, faz o seguinte, a gente não vai comer nada disso, só legume, galera fit, só legume e água. Não, mas se vocês estiverem piores do que os outros, o rei vai me matar. Ele fala assim: fica tranquilo que o Senhor vai nos guardar. Baseados na palavra, baseados no decreto, baseados no direcionamento que o Senhor já tinha dado para eles. Vocês estão comigo aqui nessa noite ainda? Glória a Deus, 2 pessoas. A palavra fala para mim e para você então agora, em Daniel capítulo 2, eu convido muito você a ler essa mensagem, a ler essa passagem na sua casa. Pega a sua Bíblia. A sua Bíblia não serve só para você estar na igreja, irmão. Você pode abrir lá na sua casa, vai ter os mesmos versículos que a gente lê aqui. Vai lá, e para você poder entender um pouco mais do que eu estou falando. Eu preciso ganhar tempo aqui, eu prometo que eu vou ser rápido, mas tem uma mensagem do céu para mim e para você. Mas a palavra traz várias características que acontecem nesse primeiro momento de transição. Uma delas é a mudança de alimentação, que eles não aceitam, mas eles acabam tendo os seus nomes mudados. E quando a gente fala de nome, eu já trouxe essa mensagem para você um dia, não traz apenas uma representação mundial que era chamado, por exemplo, Felipe, Antonelli, Robert. Eu não sei se você sabe, mas para o judeu um nome é muito importante. Representava de onde ele era e algo que tinha acontecido na vida dele. Existem vários exemplos disso. Você pode ver Jacó, que teve seu nome mudado. Você teve Abraão, que teve seu nome mudado na palavra. Entre vários outros exemplos que você pode achar lá. Pessoas que a partir do momento que viveram algo em Deus, tiveram uma experiência, ou a sua identidade foi transformada e tiveram seu novo nome, a partir da perspectiva e do decreto de Deus. Mas nesse caso, o rei não queria só mudar a alimentação deles, ele queria mudar a identidade deles também. Mudou então o nome dos meninos, que então você já conhece, Sadraque, Mesaque e Abednego. Você lembra disso? Isso, eu lembro, pastor. Agora eu estou lembrando, pastor, da história. Vem comigo. Daniel capítulo 2, a palavra fala para mim e para você que Nabucodonosor, ele teve um sonho, e ele fica muito encabulado, irmão, com esse sonho. Mas ele chama então todos os sábios, todos os astrólogos, todos os magos da época, todo mundo que poderia dar alguma resposta para ele, e você vai achar isso em Daniel capítulo 2, mas eu quero pular para Daniel capítulo 2, verso 5, que a palavra fala: o rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Quando ele chama todo mundo, ele fala assim: ei, eu quero que vocês primeiro, revelem um sonho que eu tive, e segundo, me dê a interpretação dele. Presta atenção, irmão. Talvez até hoje você tinha achado que o rei queria apenas a interpretação do sonho. Não era só isso. Ele queria que eles revelassem o sonho que Nabucodonosor teve. Aí eu fico imaginando, imagina o rei te chama lá na casa dele e fala assim: Robert, eu tive um sonho, e eu preciso que você traga a revelação primeiro do sonho, para depois você trazer a interpretação. Então eles começam assim: rei, não, mas conta o sonho primeiro, rei, né? Conta o sonho para a gente poder interpretar. Aí o rei fala assim: não, vocês não estão entendendo. Primeira coisa, fala o meu sonho. E começa essa discussão entre o rei e os sábios da época. Não, rei, conta primeiro o sonho. Ele: não, primeiro fala o meu sonho. Não, rei, mas não dá. E a gente vai ler isso. Olha o que a palavra fala, verso 5. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas
se tornem montes de entulho. Presta atenção, o rei Nabucodonosor libera uma palavra, e mais do que isso, libera um decreto. Se vocês não trouxerem o meu sonho revelado e a interpretação dele, todo mundo vai para a espada. Ele liberou isso, foi uma ordem que saiu da boca do rei. Vocês estão comigo aqui nessa noite, gente? Olha o que a palavra fala, verso 6. Mas se revelarem o meu sonho e interpretarem, eu darei vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Verso 7. Mas tornaram a dizer: conte, rei, o sonho e os servos aos seus servos, e nós o interpretaremos. Verso 8. O rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Verso 9. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram e enganaram-me com mentiras, esperando que eu acreditasse e mudasse nessa situação. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo. Responderam então os astrólogos ao rei Nabucodonosor no verso 10. Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Agora presta atenção nisso aqui. Eles chegam para Nabucodonosor e falam assim: rei, isso aqui que você está pedindo não tem condição, não vai dar certo, não tem ninguém na terra que seja capaz disso. Não tem. Eu fico imaginando, gente, não era um reinado pequeno. A Babilônia não era um reinado pequeno. Se você vê um pouco de história, você consegue ver isso. Era um reinado grande, então não tinha um ou dois magos, um ou dois intérpretes, um ou dois astrólogos. Existia uma porrada de gente ali na frente do rei. E a palavra fala para mim e para você que quando eles falam isso, verso 13, verso 12, isso deixou o rei tão irritado e furioso que ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Verso 13. E assim foi emitido um decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Presta atenção em nome de Jesus. Hoje eu falo com você que um decreto muda tudo. A vida deles estava uma paz. Imagina. Embora eles estivessem na Babilônia, embora não tivesse fácil, embora um monte de realidade que a gente já sabe, estavam vivendo como escravos pelo povo da Babilônia. Mesmo assim, eles ainda estavam em paz, gente. Mas então o rei declara um decreto de morte. E aqui é a primeira realidade que eu preciso trazer para você nessa noite em nome de Jesus. Talvez existem decretos na sua vida que foram decretos de morte. Talvez você já recebeu esse decreto, já foi dada essa sentença. Decreto é o que? Morte. Não, já foi decretado, isso aqui já era. Quem já ouviu isso alguma vez na vida? Não, isso aqui já acabou já. Para ele, já foi. Não, o decreto é esse. A realidade é essa. Daniel escuta isso. Esse decreto que foi emitido. A palavra fala então que Daniel, presta atenção, Daniel, ao ouvir isso, você pode ler essa história na sua casa, eu convido você que leia ela para que você entenda mais. Mas Daniel, ao ouvir o decreto que foi dado pelo rei Nabucodonosor, conhecendo o seu Deus, falou assim: não. Decreto de homem nenhum anula aquilo que Deus prometeu para mim. Irmão, vem comigo em nome de Jesus. Aquilo que foi decretado pode ser da boca do rei, pode ser da boca do presidente, pode ser da boca do legislativo, pode ser da boca da sociedade. Não vai mudar a palavra que eu carrego. O decreto talvez que outras pessoas liberaram não muda o decreto que o Senhor liberou para mim. A palavra que foi liberada de outras pessoas não muda quem Deus é. O decreto que foi liberado em alguma situação da sua vida, irmão, não muda quem o seu Deus é. Ele continua sendo o mesmo Deus que prometeu, que começou a boa obra. Ele é fiel para sustentar e terminar ela na sua vida. Decretos não mudam a sua história. Mas esse decreto, o que aconteceu? Mata todo mundo. Então os encarregados saíram à procura de todo mundo, e também de Daniel e seus amigos. Deixaram bem claro. Cadê Daniel? Mas a palavra fala que Daniel, então, vem comigo, em nome de Jesus. A palavra fala que Daniel chega, então, e perguntou ao oficial do rei:
Então ele explicou o motivo a Daniel. Estou falando com você no verso 15. Verso 16. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Guarde bem esses nomes. Daqui a pouco a gente vai falar deles de novo. Daniel, ele chega para eles e fala assim: gente, aconteceu um negócio aqui. O rei liberou um decreto. E vai sobrar para todo mundo. Para a gente também. Daniel compartilha a situação. Daniel compartilha com seus amigos. Por isso que isso é importante. Fica comigo em nome de Jesus. Eu posso pregar aqui, gente? Hoje é quinta-feira, culto fé. Cuidado com as pessoas que estão do seu lado. Porque em momentos de dificuldade você precisa de amigos. Amigos que vão fazer sabe o quê? O que Daniel fala para eles. Vamos orar para Deus falar com a gente. Vamos orar, vamos pagar um preço para a gente ter resposta. Por isso que eu falo para você, irmão, você precisa estar na igreja, cara. Você precisa ter amigo crente, mas crente de verdade, não só que vem para a igreja, amém, gente? Crente que vai orar com você, que vai falar assim: ei, vamos pagar um preço, vamos abrir um jejum nisso, vamos entrar de madrugada, vamos entrar a noite adentro orando pela sua causa, pedindo para que Deus traga resposta, para que Deus mude, talvez decretos que foram liberados da boca de homens, porque nós cremos que mesmo que reis, imperadores, homens com autoridade liberem decretos, esse decreto não é maior do que aquele que prometeu na nossa vida. A palavra fala então que Daniel chega para os seus amigos e ele fala assim: ei, gente, é o seguinte, verso 18, pediu que rogassem a Deus dos céus, que tivesse misericórdia desse mistério, para com ele e seus amigos, e não fossem executados com os outros sábios na Babilônia. Daniel chega para eles e diz: gente, vamos orar. Hoje eu falo com você que um decreto muda tudo. Talvez existem situações na sua vida, decretos que estão sendo liberados para ver se muda você um pouco, irmão. Eu vou virar de costas para você não achar que é para você, tá bom? Talvez alguns, Deus está permitindo. Permissão é diferente de Deus estar fazendo. Você está comigo? A palavra começa o texto de Daniel 1 dizendo que Deus permitiu Nabucodonosor se Judá. E entregou o Jeoaquim nas mãos dele. O Senhor permitiu. Talvez existem algumas áreas que o Senhor está permitindo na sua vida para ver se começa a mudar a sua vida de oração. Nessa hora é difícil a gente falar amém, né? Porque a gente não gosta muito, pastor. Não, calma. É só bênção. Calma, irmão. Tem horas que só situações de adversidade, só decretos mudam a nossa vida. Um decreto muda tudo. Um decreto começou a mudar. Talvez eles orassem, e eu creio, irmão, pelo amor de Deus, eu creio que eles oravam. Mas existe uma diferença entre você orar quando você quer e você orar quando você precisa. Preciso de uma resposta. E a gente vê isso muito na igreja, né? Pastor, eu preciso de um emprego. Pastor, eu preciso de uma cura. Pastor, eu preciso de uma resposta. Pastor, eu preciso. Aí eu falo assim: irmão, vem para a igreja. Aí ele vem no culto de quinta, ele vai no culto de Manhattan, ele vem no culto domingo de manhã, ele vem no culto domingo à noite, ele vai no GC, ele vai em tudo. Quando ele recebe, ele tem a unção do Mr. M. Desaparece. Sumiu. Mas diferente do final de cada mágica que você faz assim, ó, ele não volta não. Some. Mas a gente precisa entender que talvez decretos que são liberados sobre nós não é para nos matar, e Daniel entende isso. Mas Daniel entende: ei, se o Senhor permitiu esse decreto, algo precisa ser mudado em mim, algo precisa ser mudado em nós. A gente precisa fazer alguma coisa para que Deus nos poupe disso e traga a revelação dos céus. Ele chega para os seus amigos e começa a compartilhar: ei, a gente precisa orar, vamos orar para que Deus comece a trazer respostas. Vamos orar para que o Senhor possa trazer sobre nós essa revelação. E olha o que a palavra fala. Então, olha isso, cara. Verso 19. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite. Glória a Deus, aleluia, amém, gente? Porque a oração muito pode em seus efeitos.
Talvez você está resolvendo seus problemas de tanta maneira, a única forma que você não está resolvendo é orando. Amém, pastor. Está resolvendo de tantas maneiras, tentando resolver de tantas maneiras. Começa a orar, irmão. Já experimentou? Pastor, não sei orar, vou te ensinar. Dobra o joelho, você fecha os olhos, começa assim. Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu preciso, Senhor, ser tocado pelo Senhor. Eu preciso de uma resposta, mas mais do que isso. Eu não quero só aquilo que o Senhor pode me dar, eu quero aquilo que o Senhor é. Por isso, muda a minha vida, muda a minha história. Vai, traga mesmo revelação, traga direcionamento, que não seja a minha vontade, seja a sua, mas eu preciso, Senhor. Eu preciso que o Senhor traga algum entendimento, alguma revelação do céu para mim. Em nome de Jesus, amém. Nossa, é tão fácil assim? É. Começa a vir no Prayer Room, a gente te ensina a orar também. Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos para pedir direcionamento de Deus? Está vivendo a vida do jeito que você acha, da maneira que você espera. Começa a colher resultados disso, depois a gente chega diante de Deus. Deus, eu não estou entendendo nada, e eu fico imaginando Deus olhando para a gente. E qual foi a última vez que você parou para ouvir? Daniel entende, hein? Se Deus permitiu esse decreto ser liberado, é claro que esse não é o ponto final. Eu declaro esse nome de Jesus. Talvez decretos que foram liberados sobre a sua vida não são pontos finais, irmão, são vírgulas. Deus não parou aí. Deus, eu sinto isso muito forte no meu coração nessa noite. Não é o fim, não é o fim da sua história, não é o fim de algo que o Senhor está escrevendo, não é um ponto final. Recebe isso em nome de Jesus. Eu não sei se é para você, se é para você que está online, mas recebe isso em nome de Jesus. Não é um ponto final. Hoje eu falo com você, um decreto muda tudo. Fala comigo, um decreto muda tudo. Talvez o Senhor está permitindo uns decretos na sua vida para começar a mudar a sua vida de oração, irmão. Vai receber em nome de Jesus. Mas você tem que começar a fazer alguma coisa. A palavra fala então que Daniel vai orar e Daniel fica muito feliz, irmão. Está aqui, ó. No verso 20 ele começa a dizer: louvado seja o nome do nosso Deus para todo sempre. Então Daniel começa a exaltar o nome do Senhor. Agora, diferente da primeira vez que Daniel chega diante do rei pedindo um prazo, eu fico imaginando, cara, eu não sei se você já teve essa experiência, mas se você não teve, você vai ter em nome de Jesus. Quando você está tomado da autoridade do Espírito Santo, com a revelação de Deus, irmão, você não sai assim, ô rei. Nessa noite, aí já aponta o dedo de profeta, né? Você vai assim, olha, e disse Deus. A palavra fala então que Daniel vem não só trazendo a interpretação, mas trazendo todo o sonho do rei. Mas calma aí, não era isso que todos falaram que nenhum homem na terra era capaz de fazer? Exatamente, irmão. Sabe por quê? Eu amo isso aqui, gente. Quem está comigo aqui nessa noite? Daniel, capítulo 2, no verso 27, a palavra fala: Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus. Mas existe um Deus. Ei, Nabucodonosor, talvez você não saiba, você não sabia disso, mas existe um Deus. Existe um Deus. Decretos são liberados na sua vida e decretos mudam tudo. Decretos às vezes aparecem para que Deus possa começar a ser revelado na sua vida. Irmão, pelo amor de Deus, vem comigo nessa noite, cara. Decretos que são liberados são ótimas oportunidades para as pessoas conhecerem Deus na sua vida. Daniel chega diante de Nabucodonosor e fala assim: ei, realmente, nenhum desses aqui seria capaz disso. Mas existe um Deus. Existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Eu fico imagina todo mundo parando ali para ver o que estava acontecendo. Imagina Daniel no meio daquela galera, se levantando e falando assim: ei, existe um Deus. Existe um Deus. Talvez você se apegou a muitos decretos, muitas palavras que foram liberadas, talvez palavras de maldição, decretos de morte, irmão. Daniel recebe um decreto de morte, ele fala assim: ei, muitos aqui aceitaram esse decreto, mas na minha vida
Existe um Deus que muda decreto de morte. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Senhor, mudando decretos que foram liberados sobre a sua vida. Talvez palavras, laudos, declarando morte. Ei, existe vida. A palavra que vem não vem de homens, vem de Deus. Existe um Deus que muda decretos, que muda realidades. Ele declara isso e transforma a nossa vida nessa noite. Muda decretos. Em nome de Jesus. Um Deus que muda decretos. Hoje eu falo com você que um decreto muda tudo. A palavra fala então, vou pular para o final desse texto, no verso 46, depois que Daniel começa a revelar o sonho e trazer a interpretação do sonho. No verso 46 a palavra fala, então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. Prestou-lhe honra e ordenou que fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, vamos ler junto esse texto, meu Deus do céu, é muito forte. Vamos lá, 1, 2, 3. Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Será que você pode celebrar o nosso Deus por essa palavra nessa noite? Aleluia! O rei fala assim, realmente, Daniel, realmente, existe um Deus, que é Deus de reis, Deus dos deuses, o único, aquele que era, que é, que sempre será, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, pelo qual todas as coisas são formadas e sustentadas pelo poder da sua voz. Esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Esse Deus que se esvaziou da sua glória, habitou no meio de nós, se entregou por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos entender que Ele é poderoso para mudar decretos liberados sobre as nossas vidas. É esse Deus. Nabucodonosor reconhece isso. Só que sabe o que é interessante? Isso foi no capítulo 2. Eu não sei quanto tempo passou, se isso foi antes ou depois. Mas a palavra fala, e conta para mim e para você, que em Daniel capítulo 3. Então, os mesmos 3 amigos de Daniel. Lembra que eu falei para você o nome deles? Pastor, nem lembro o nome deles. Lê para mim. Vou ler. Ananias, Misael e Azarias. É o Sadraque, Mesaque e o Abednego, se você não lembra disso. Mas Daniel faz questão de chamar eles pelo nome que o Senhor tinha dado para eles, para que eles não esquecessem da identidade que eles carregavam. Ei, você não pode esquecer da sua identidade em meio a decretos. Tem 2 pessoas comigo hoje. Aleluia, Jesus. Você não pode esquecer da identidade que você carrega só porque decretos foram liberados sobre a sua vida, palavras foram liberadas. A palavra fala para mim e para você no mesmo livro de Daniel, só que agora no capítulo 3, a palavra fala que esse mesmo rei, Nabucodonosor, se você começa a ler, ele fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 centímetros de largura. Esse mesmo Nabucodonosor agora faz uma imagem dele. Você já conhece essa história? O que acontece é que a palavra mostra para mim e para você, em Daniel capítulo 3, que depois que ele faz isso, ele dá uma ordem. Quem não se prostrar, Daniel capítulo 3, verso 6, quem não se prostrar na terra e adorar essa imagem, será imediatamente atirado numa fornalha. Essa é a ordem. Esse é o decreto. Quem não se prostrar, vai morrer. Quem não se prostrar ao que eu estou falando, o final não vai ser aquilo que você está esperando. Mas tinham 3 homens de Deus naquela cidade. Eu posso fazer um amém aqui? Amém. E a palavra fala que tocam as trombetas por algumas vezes. Está todo mundo dobrado. E os amigos de Daniel estão assim. Aí eu fico imaginando a galera tocando lá. O negócio lá. Acho que a galera não ouviu, toca de novo. Né? Daí ninguém riu da trombeta aqui. Aleluia. Toca de novo, que eu acho que a galera não ouviu. Vocês estão ouvindo que está tocando? A gente está ouvindo. A gente está escutando bem, por sinal.
Mas por que vocês não estão prostrados? Não. A gente não vai fazer isso. Só existe um Deus. A gente acabou de ler isso, cara. O próprio Nabucodonosor sabia disso. Só existe um que é digno de ser adorado. Só existe um que tem a minha vida, que tem a minha devoção, que tem o meu sacrifício, que tem o meu... Só existe um rei. E a palavra fala para mim e para você que, verso 13, furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Presta atenção. Para ele não tinha o nome de Ananias, Misael e Azarias. Você está comigo aqui? Ele chama eles pelo nome deles, babilônicos. Chama esses meninos aí. E a palavra fala que assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor disse: é verdade que Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestaram culto aos meus deuses, nem adoraram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Eu fico imaginando. É verdade? É assim. Você não pode se intimidar diante de decretos que foram liberados. Vou falar de novo para você. Você não pode se intimidar diante de decretos que foram liberados sobre você. Eles sabiam em quem eles confiavam. É tão certo que eles sabiam e não temiam a resposta, a maneira que o rei ia se posicionar. Vamos continuar lendo, porque eu amo que a palavra pregue, amém, gente? Aleluia. E a palavra fala, Sadraque, Mesaque e Abednego, verso 16, responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Quem te defende é Deus, irmão. Quem te justifica é o Senhor. Por que você está perdendo o seu tempo, a sua cabeça, sua paciência, sua sanidade mental, tentando se justificar, se você está posicionado em meio a decretos? Se você não se prostra diante de palavras que foram liberadas. A palavra fala que nós não precisamos nos defendermos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos cultos nos livrará. Mas ele também fala isso. E ele nos livrará das tuas mãos. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor, irmão, fica muito irado com isso. Ele fala assim: ei, olha aqui, escuta. Não, a gente não vai se dobrar. Não, a gente não vai se vender. Não, a gente não vai trocar a palavra por propostas. Tem alguém comigo aqui? Não, a gente não vai se mover por aquilo que a gente está vendo. A gente não vai se mover por intimidação. Não, a gente não vai se mover mediante decretos. A gente vai continuar com a palavra. A gente não vai se dobrar por propostas. A gente não vai negociar a nossa fé. Fique sabendo, ó rei, que a gente não vai fazer isso. O Senhor, sim, é poderoso. Se Ele quiser, para nos livrar. Mas se não quiser, fique sabendo de uma coisa também. A gente não vai se dobrar. Se Ele fizer ou se Ele não fizer. É muito fácil a gente ler esse texto e falar isso. Tem alguém comigo aqui? É muito fácil a gente falar que Deus continua sendo Deus, mesmo que Ele não faça, quando é na vida dos outros, irmão. Mas quando é com a gente fala assim: poxa, Deus. Não, mas Deus vai fazer. E se Deus não fizer, irmão? E se Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos? Mas e se não fizer? Continua sendo Deus? A gente precisa entender que circunstâncias e realidades não mudam quem Deus é. Ele é o mesmo no princípio, Ele é o mesmo agora, Ele é o mesmo amanhã. Ele não muda, Sua palavra não muda. A própria Bíblia diz: tudo passará, céus e terra passarão, mas a Sua palavra não passará. O Deus que liberou lá no começo decretos a meu e a seu respeito é o mesmo Deus que continua com você hoje. É o Deus que já está no seu amanhã, mesmo sem você estar lá, liberando decretos e palavras sobre a sua vida, mesmo que você não esteja vendo. É o mesmo Deus. É um Deus que não se move por decretos liberados da boca de homens. A palavra fala para mim e para você
que então Nabucodonosor ele fica muito irado. Ele fala assim: ei, faz o seguinte, esquenta esse negócio que agora eu vou jogar esses meninos aí dentro. Bota fogo aí. Então começa a botar fogo, começa a botar lenha, começa a aquecer. Então eles pegam os meninos, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, amarram eles e jogam eles na fornalha. Só que, irmão, sabe o que a palavra fala para mim e para você? No verso 24, você que já leu a Bíblia, essa passagem, você sabe o que acontece. Mas vamos ler juntos para que você possa edificar sua fé mais uma vez. No verso 24, a palavra fala para mim e para você: mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens que foram amarrados e atirados no fogo? Responderam: sim, ó rei. E ele exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º homem parece um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Ei, irmão, presta atenção em nome de Jesus. Quando você não se prostra por decretos que foram liberados, talvez decretos que te tragam medo, talvez decretos que podem até mesmo tirar a sua vida, o próprio Senhor se encarregue de te livrar de cada um desses decretos, de cada uma dessas palavras. Ele não só fala que te livrará, mas Ele estará com você nele. Estará com você nele. Emanuel, o Deus conosco. Um decreto muda tudo. Eu tenho certeza que esses jovens, talvez, até aqui a palavra não mostra nenhum relato deles tendo essa experiência tão forte com o Senhor. Um decreto vão mudar as experiências que você tem com Deus. Experiências que você nunca viveu com o Senhor vão começar a ser vividas por causa que decretos foram liberados. E lembra que eu falei para você dessa realidade, que reis liberavam decretos. Aqui no caso a gente viu o rei Nabucodonosor liberando esse decreto. Mas domingo passado eu falei com você no livro de Jonas, não sei se você lembra disso, eu não quero fugir muito do assunto, mas a palavra fala que quando Jonas, e você sabe do comportamento de Jonas, eu preguei isso no domingo, se você não veio, você pode entrar no canal da Lagoinha, se inscreve lá já e vai ter um monte de mensagem para você ouvir. Mas domingo agora eu falei exatamente sobre isso. Jonas recebe uma palavra, teimoso, né? Você já sabe da história. Mas a palavra fala que depois que ele anuncia, e todo mundo fica sabendo, o rei de Nínive fala assim: ei, está decretado, que a partir de agora, essa realidade vai mudar. Da mesma maneira que reis, ao longo da história, foram levantados para levantar decretos de morte, decretos de pecado, Deus também levantou reis para decretar decretos de vida. Não só o rei de Nínive, esses dias eu preguei sobre outro rei, que está no livro de 2 Reis, eu preguei para vocês a respeito disso, sobre a mudança que ele fez depois de 350 anos na nação de Israel. Mas eu quero trazer um texto para você, e eu prometo que eu estou acabando, mas olha o que a palavra fala para mim e para você em João 19. João capítulo 19. João 19 a partir do verso 17. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levantando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira. Verso 18. Ali o crucificaram, ele com 2 outros, um de cada lado. Verso 19. Pilatos mandou pregar uma placa na cruz com essa inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Não, presta atenção nisso, em nome de Jesus. Ao longo da história, reis foram levantados, eles liberaram decretos. Alguns decretos de mudança, alguns decretos de vida, mas a grande maioria deles decretos de morte. Decretos que exaltavam o pecado, ao reino das trevas. Mas a palavra fala que um dia Jesus se esvaziou da sua glória, habitou no meio de nós. E como um servo
se entregou naquela cruz por mim e por você. Mas sabe o que é mais impressionante? Que quando Jesus é crucificado, assim como Nabucodonosor teve que reconhecer que Deus era Deus de reis, Deus era Deus de deuses, na crucificação de Jesus, a acusação dele era Rei dos Judeus. Rei dos Judeus. Irmão, e como um bom rei, todo rei precisa dar um decreto, sim ou não? O rei é encarregado de dar decretos. Ele manda e acontece. Ele fala, ele decreta e é liberado. Você conhece o que acontece aqui, mas eu quero te chamar a atenção para esse mesmo texto de João 19, a partir do verso 28, a palavra fala que mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Ali estava uma vasilha cheia de vinagre, então embebedaram a esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço e isopo, e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Está consumado. Em outras palavras, irmãos, e hoje eu falo com você que um decreto muda tudo. Fala comigo, um decreto muda tudo. Naquela cruz, Jesus não falou apenas está consumado para dizer que algo tinha acabado. Jesus estava decretando na minha e na sua vida, e a partir de hoje, o meu decreto muda tudo. O meu decreto muda histórias, o meu decreto liberta, o meu decreto faz novas todas as coisas. Tem alguém comigo nessa noite? Jesus, em outras palavras, ao dizer está consumado, ele está falando assim: eu decreto que a partir de hoje, a história de vocês nunca mais será a mesma.